Meus irmãos, vamos para a palavra. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo de número 10. Queria que você abrisse lá comigo. Nós vamos ler um texto aqui e falar um pouquinho da palavra de Deus. Amém? Enquanto você abre aí, Lucas, capítulo de número 10. Quero dizer para você uma coisa importante. Nós somos uma geração privilegiada. Nós que temos mais de 40, 45 anos, somos uma geração privilegiada. Nós podemos presenciar a mudança tecnológica no mundo, que nunca aconteceu. Nós que temos mais de 45, nós tínhamos, às vezes não tínhamos uma TV, tínhamos que ir à casa do vizinho para assistir uma TV preto e branco, uma imagem horrível. E hoje nós temos uma TV Smart que nós podemos, ela até fala com a gente, nós podemos até conversar com ela. Tão poderosa que ela é, essa tecnologia de transmissão. Então nós passamos de uma TV preto e branco, alguns até um pouco mais velho, do rádio para uma TV interativa aí que faz tudo hoje. Nós somos privilegiados por essa mudança, podemos presenciar essa mudança tecnológica do mundo. Quem tem um pouco aí mais de 20, 25, também é uma geração privilegiada, porque nós podemos ultrapassar o milênio. Muitos homens, e a maioria dos homens poderosos do mundo, nunca conseguiram atravessar o milênio. E nós conseguimos fazer virada do milênio. Viramos o ano, a década, o século e o milênio. Então somos uma geração privilegiada por isso também. Mas também somos uma geração privilegiada, irmãos, porque nós estamos presenciando e vivendo um evento histórico, uma pandemia. É um negócio assim tremendo que o mundo nunca passou por isso. Teve outras situações difíceis, outras pestes, mas nunca a nível mundial desse formato que tem hoje. E você pode perguntar, pastor, isso é privilégio? Sim, porque junto com essa pandemia, junto com as desgraças que ela traz, junto com as mortes, junto com o sofrimento, a pandemia está trazendo muita coisa interessante. Talvez domingo que vem eu fale um pouco sobre isso. O que é que nós podemos aprender no meio dessa pandemia? O que é que ela pode nos ensinar? Mas hoje eu não vou falar disso. Eu vou falar que hoje a pandemia ela está nos mostrando e está revelando um pouco de quem nós somos. De quem realmente nós somos, eu e você. A pandemia está trazendo hoje à tona alguns sentimentos que antes não traria. Precisa um evento dessa magnitude para mostrar realmente quem nós somos. Vou dar um exemplo para você. Pessoas que nós julgávamos fracas, pessoas que nós julgávamos assim, pessoas medrosas. Nessa pandemia estão se revelando pessoas super corajosas. Pessoas que estão aí enfrentando esse problema assim, de cabeça erguida e passando por ele. Outras pessoas que a gente achava que eram super, pessoas fortes, pessoas tremendas, pessoas que nada derrubariam, estão aí tremendo de medo, estão aí quase escondidas, estão aí quase desesperadas. Então, essa pandemia está revelando alguns sentimentos em nós. Pessoas que a gente achava que eram mesquinhas, pessoas que não se preocupavam com o próximo, estão aí mostrando e ofertando e ajudando muitas pessoas. Outras que a gente achava que eram super generosas, pessoas que estavam sempre falando do próximo, isso, aquilo, se fecharam no isolamento social e se fecharam em si mesmas. E não tem espaço para o próximo na sua vida. Então essa pandemia tem revelado isso. Você está lembrado, acho que segunda-feira eu mandei um áudio para você pedindo a sua ajuda. Porque nós estamos com várias famílias carentes precisando de auxílio e outras vão chegar, porque essa pandemia vai durar um pouco mais de tempo. Estamos ainda no primeiro mês. No segundo mês, a situação financeira de muitas famílias vão se agravar. E eu pedi ajuda para você na segunda de manhã. Mandei um áudio pedindo que você pudesse doar alimentos, ou se você não pudesse, ou mesmo que você pudesse me ajudar, ligando aí para uma meia dúzia de amigos, conhecidos, parentes, vizinhos, todo mundo que você conhece, pedindo ajuda. E se você conseguisse 1 quilo de alimento de 6 pessoas, você conseguiria aí 6 quilos de alimento. Nós temos 40, 50 pessoas na igreja, conseguiríamos aí perto de 300 quilos. Não recebi o seu retorno ainda, estou aguardando.
Mas eu também fiz. Quando eu pedi para você fazer, eu também fiz. Eu fiz um áudio e eu enviei para 48 pessoas. 48 clientes que eu tenho da minha marcenaria. Deixei os parentes e os amigos para a Naná ligar. E vou ser sincero para você, alguns eu enviei porque estavam na minha lista de contato, mas eu não acreditava que aconteceria alguma coisa. Pessoas que eu julguei, que eu conhecia assim, um pouco mais de experiência com elas, pessoas que não estavam nem aí com o ser humano, não se preocupavam exclusivamente com elas. E para me contrariar, né, e até para me mostrar que Deus pode fazer o impossível, eu mandei 15 para 7 da manhã o áudio. Quando era 7 horas, eu já tinha R$350 na minha conta, de uma pessoa que eu julguei que não estava nem aí com o mundo. Foi a primeira pessoa, ela recebeu o áudio, na hora ela já disse, olha, estou enviando para você R$350 porque eu quero ajudar. Uma outra pessoa também, cara assim, feia, uma pessoa bem rude, né? E eu mandei também, porque estava na lista de contato, pensei 2 vezes em mandar para essa pessoa, e foi a pessoa que mais me ofertou. Mais me ofertou. Ela mandou quase R$600 de oferta. Né? Eu já tenho guardado em caixa R$3.500. Essa semana já vamos fazer compra de cesta básica, caixa de leite, e vamos começar a distribuir. Deus é fiel, Deus tem feito. Se Deus está usando os meus clientes para fazer, pode usar os teus amigos, teus parentes também. Né? Basta você pegar o seu celular e enviar um vídeo ou enviar um áudio, né, pedindo ajuda. As pessoas agora estão se revelando doadoras. As pessoas estão vendo o sofrimento e elas estão ajudando. Então basta que você faça a sua parte e peça. Falando por experiência, dos 48 que eu mandei, metade não respondeu. Alguns leram e não responderam, mas metade ofertou. Então, faça isso. Né? É por isso que eu estou dizendo isso, meu irmão. Porque as pessoas estão... Essa pandemia está revelando um sentimento diferente. E essa ajuda ao próximo tem crescido muito. Você vê na TV e no Face as pessoas que nunca tinham mexido com uma máquina de costura estão fazendo máscaras para distribuir para bombeiro, para policial militar, para médico, uma série de pessoas. Outros estão criando aquela prateleira solidária, né, nas praças, nos comércios, nas igrejas. Botam lá uma estante, colocam lá arroz, feijão e botam uma placa. Se você não tem com o que comprar, passe aqui e pegue. E as pessoas estão pegando. Um passa e pega um pacote de arroz, o outro leva 1 litro de óleo, o outro passa e deixa um pacote de arroz e lá 2 quilos de feijão. E as pessoas estão se mobilizando para ajudar. Né? Outros padarias estão colocando cestos de pães nas portas da padaria, dizendo, olha, uma plaquinha, se você não tem como comprar seu pão, pegue e leve para sua casa. E ninguém fica vigiando, não tem lá um guarda. Não, e as pessoas não levam o cesto para casa, elas pegam 4 ou 5 pães, segundo a sua necessidade, e levam. Isso está acontecendo porque está havendo uma preocupação com o próximo. Isso é muito bom, isso é ótimo. E é por isso que eu queria, nesse texto aqui, de Lucas capítulo 10, responder a uma pergunta que foi feita. Aqui no versículo 28, a pergunta foi feita a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Um homem pergunta para Jesus: Jesus, quem é o meu próximo? E eu repasso a pergunta para você: quem é o seu próximo? Quem é esse próximo? Essa pergunta Jesus vai responder, ela foi feita a Jesus, porque Jesus diz o seguinte, vamos ler o texto a partir do versículo 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todas as tuas forças e todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? A pergunta foi feita porque foi citado um texto da Bíblia que diz que eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha alma, toda a minha força e todo o meu entendimento. E não para aqui. Jesus disse, olha, ainda tem que amar o próximo como a mim mesmo.
3 tipos de amor nós encontramos aqui. Um amor a Deus, que é perfeito, que é maravilhoso, que pode todas as coisas, que supre todas as minhas necessidades, que tudo que eu precisar eu posso recorrer a Ele. É fácil amar um Deus assim. Mas há um segundo tipo de amor, que a Bíblia cita aqui. É o amor ao próximo, que é imperfeito, pecador, às vezes chato, às vezes problemático, e que não pode me dar nada, e que eu tenho que dar alguma coisa para ele ainda. E o terceiro tipo de amor sou eu. Eu tenho que amar esse próximo como eu amo a mim. Então eu tenho que amar a mim mesmo. Eu tenho que ter um amor por mim também. Então eu amo a Deus, o próximo e a mim mesmo. Pastor, mas amar a Deus é fácil, mas esse próximo está difícil. Sim, está difícil. Só que eu quero dizer uma coisa importante para você. Guarde bem isso. Esse próximo, meu irmão, pode ser eu e pode ser você. Porque o próximo que eu vou ajudar, o próximo que eu vou amar, o próximo que eu vou estender a mão, ontem talvez eu fosse o próximo de alguém. Porque ontem eu também precisei. E talvez amanhã eu também possa precisar. Então, de repente, amanhã eu vou ser esse próximo. Está entendendo? Hoje eu tenho que amar o meu próximo e ajudá-lo. Mas amanhã eu posso ser esse próximo, eu posso estar no lugar dele. A pandemia é um negócio terrível. Ela pode afetar ricos e pobres. Há um testemunho essa semana, o pessoal colocou aí. Eu vi falar da morte desse homem, o presidente do Banco Santander de Portugal. Ele morreu há mais ou menos um mês, eu lembro o dia que ele morreu, saiu no noticiário. E a filha dele diz o seguinte: o meu pai era riquíssimo, nossa família tem muito dinheiro, mas o meu pai morreu tentando conseguir um pouco de ar, que era de graça. Então a pandemia nos nivelou. Não é porque você tem muito dinheiro que você vai passar a pandemia tranquilo. Porque de repente pode faltar comida e nem o seu dinheiro pode comprar essa comida. Se você ficar doente, o ar que é de graça, o seu dinheiro não compra. Então hoje eu posso ser o próximo de alguém, amanhã alguém pode ser o meu próximo, essa situação pode se inverter de uma maneira muito fácil. Então preste atenção nessa palavra, guarde essa palavra no seu coração. Jesus vai responder para ele quem é o próximo. A pergunta vai ser respondida pelo próprio Jesus, numa parábola, a parábola do bom samaritano que você conhece. E nós vamos meditar um pouquinho sobre ela e talvez ela mova um pouquinho teu coração, mova um pouquinho tua mente, te esclareça algumas coisas de como cristão você deve se comportar nesses dias. Há um homem que disse uma coisa essa semana, um pastor, né, ele faz assessoria para a igreja, ele disse algo muito sério. Ele disse o seguinte: é nessa pandemia que vai mostrar para o mundo se a igreja é uma instituição importante ou não. Depois da pandemia, quando ela passar, o mundo vai voltar e vai chegar à conclusão seguinte: igreja é importante ou não? Vai ser nessa pandemia. Dependendo do nosso comportamento, a nossa igreja pode ser algo assim tremendo depois dessa pandemia ou algo que não vai ter muito valor. Vai depender do meu comportamento e do seu comportamento nesse tempo difícil. Jesus, respondendo à pergunta do moço, ele diz assim, olha, versículo 30. Jesus respondeu, ou prosseguiu, dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguiu seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele e, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho e, colocando sobre o seu próprio animal, levando para uma hospedaria. E tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse Jesus:
vai e procede de igual modo. Jesus conta a história de alguns homens aqui. 4 homens principais, tirando o hospedeiro, 4 homens principais. Havia um homem que passou por um caminho, ele ia viajando e ele foi assaltado. E além dos assaltantes levarem os seus bens, seus pertences, seu dinheiro, ainda bateram nele e feriram muito, e ele ficou praticamente morto à beira daquele caminho. Esse é o primeiro homem que a Bíblia cita. Tá? O segundo homem que a Bíblia cita é um sacerdote que passava por ali. Passava um sacerdote naquele caminho. E ele passando, ele viu o homem caído. E alguns pensamentos passaram pela cabeça daquele homem. O primeiro é em relação à lei. Como ele não mexeu com o homem tinha aparência de morto. A lei dizia que se um sacerdote ou um levita tocasse em uma pessoa morta, em um cadáver, ele ficaria impuro o dia todo. E esse questionamento vem na mente daquele homem e ele diz assim, mas se eu tocá-lo eu vou ficar impuro, então é melhor eu não mexer com isso, é melhor eu continuar no meu caminho, porque eu não quero ficar impuro nesses dias. Eu não quero me contaminar com um cadáver. Mas ele não tinha certeza se era um cadáver. O levita, que passava por ali, também teve o mesmo pensamento. Esses são os homens da religião. E aqui eu incluo os homens da religião, talvez eu e você. As pessoas espirituais. As pessoas espirituais. Sabe qual é a nossa resposta ao sofrimento do próximo? Quando alguém nos pede uma ajuda, quando alguém nos conta uma situação difícil, quando alguém coloca para nós uma situação, sabe qual é a nossa resposta? Em 95% das vezes, vamos orar. Nós cristãos gostamos disso, de orar. Gostamos simplesmente de resolver o problema na base da oração. E eu não estou dizendo para você que a oração não resolve o problema. Tiago é bem claro que diz que a oração do justo muito pode pela sua eficácia. Paulo fala do poder dos joelhos que se dobram. Jesus incitou todos nós a orar. Não estou dizendo que a oração não resolve o problema. O que eu estou dizendo para você é que muitos problemas não precisam de oração, ou precisam de oração e ação. Quando uma pessoa chega para você e te conta uma situação difícil, talvez o que ela precise não é uma oração. Talvez ela precise de um bom conselho. Talvez ela precise de encorajamento. Talvez ela precise nem das tuas palavras. Talvez ela precise somente de um ouvido para ela poder falar, para ela ser escutada. E o que é que nós respondemos? Vamos orar. Vamos orar. Simples assim, vamos orar. Pessoas que contam uma história triste para nós, às vezes de necessidade financeira, necessidade de comida, necessidade de alimento. Nós fazemos o quê? Vamos orar. Nós somos os espirituais. E achamos que a oração vai resolver todas as coisas. Basta eu ir lá, durante a noite ou no meu tempo de oração, e basta eu colocar aquela pessoa na presença de Deus e está resolvido o problema. Vou dizer uma coisa para você. Quando Jesus veio aqui, a Bíblia diz que ele ensinou, ele pregou e ele curou. E quando a multidão precisava de comida, ele não disse, olha, vamos orar. Não! Ele multiplicou um pão e alimentou a multidão. Foi isso que ele fez. Ele não disse, vamos orar que vai resolver. Não. Ele pegou o que tinha, o pão, multiplicou e serviu para a multidão. Precisa de ação. Há uma outra situação, na mesma multiplicação dos pães, quando os discípulos chegam para Jesus e falam, Jesus, a multidão está aí já há vários dias seguindo o Senhor sem comer e nós precisamos mandar eles embora para que eles possam comprar pães e alimento aí pelos caminhos e se alimentarem. Sabe qual foi a resposta de Jesus para aqueles discípulos? Dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. Está começando a entender como às vezes nós espiritualizamos as coisas? Nós achamos que eu fazendo uma oração para Deus, Deus vai mandar uma cesta básica lá na casa de alguém. Não estou dizendo que Deus não possa. Deus pode. Mas talvez Deus colocou aquela pessoa no teu caminho para você abençoar a vida dela. Para você suprir a necessidade dela. E não estou falando só de alimento, não. Estou falando de várias formas.
Várias formas que nós podemos fazer. As pessoas precisam de encorajamento, as pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam ser motivadas, sabe? As pessoas precisam, às vezes, ser alegradas. Há uma série de maneiras que você pode agir e eu posso agir para abençoar as vidas. E às vezes nós fazemos como esse sacerdote e esse levita, a gente passa de largo na situação. A gente se esconde atrás de 2 palavrinhas, vamos orar e está tudo resolvido. Pronto, está resolvido o problema. Não quero me contaminar. Ah, mas eu vou lá na quebrada levar uma cesta básica. Não é perigoso? Então você faz o quê? Chama a polícia militar para você? Está fazendo a obra de Deus? Ah, mas eu tenho vergonha, pastor, de pedir. Eu não tenho, não. Quanto é para mim, eu tenho. Mas para os outros eu não tenho vergonha, não. De chegar e dizer, olha, eu tenho uma família passando necessidade, você pode me ajudar? O não, eu já tenho. Mas nessa hora Deus pode fazer um milagre. E o sim pode chegar. E o sim pode abençoar uma vida. Eu não tenho problema nenhum em tirar do que é meu. Tiro, não tem problema nenhum em tirar. Já mão no bolso. Eu vou dizer uma coisa para você, nunca faltou. Nunca faltou. Deus sempre multiplicou. Lá naquela situação da multiplicação dos pães. A Bíblia diz que tinha um jovem que tinha ali 5 pães e uns peixes. Foi o único menino que resolveu trazer um lanche para aquela situação. A única pessoa que achou que poderia precisar de uma comida. E ele levou o seu lanche. E quando se precisou de um alimento, aquele menino, sem problema nenhum, ofereceu o que ele tinha. Ele ofereceu o que ele tinha. Ele não foi mesquinho e disse, ah não, para, eu trouxe, ninguém trouxe, que se dane o mundo. Eu vou comer um lanche. Os outros fiquem com fome. Não. Ele cedeu o que tinha. Cedeu os 5 pães, cedeu os peixes, entregou nas mãos de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus multiplicou, a multidão comeu, o menino também comeu, se saciou e sobrou 12 cestos cheios. Adivinha de quem são os cestos? Adivinha quem tem, né, a prioridade de pegar um daqueles cestos? O dono dos peixes. O menino. Então seja um menino. Seja um agente de Deus. Abençoador. Não tenha medo de faltar para você. Não fique aí, sabe, achando que se tirar vai faltar. Creia no Deus da multiplicação. Entre nessa batalha, entre nessa ajuda. Não seja só um crente espiritual, não, meu irmão. Seja um crente que age, que tem uma fé viva. Não tem uma fé só que Deus possa resolver o problema dos outros. Deus pode resolver o seu também. Deus pode multiplicar o que você tem também. Há um outro homem nesse texto aqui. Além do homem quase morto, além do levita e além do sacerdote, há um outro homem que passa por esse lugar. E diz o texto aqui, no versículo 33, certo samaritano que seguia o seu caminho, passou perto. Os outros 2 haviam passado de largo, deram uma volta. Esse homem passa perto. Ele se achega, irmão. É isso que está precisando. A igreja está precisando hoje em dia, irmão, passar perto das pessoas. A igreja está precisando se achegar às pessoas. Nós vivíamos dizendo que a igreja precisava sair das 4 paredes. Nós saímos. Agora nós estamos nas paredes de casa. Mas você pode sair. Embora essa quarentena esteja aí toda cheia de coisa, mas você pode sair porque você sai pelo mercado. Não custa você sair, irmão, e ver a necessidade de alguém. Não custa. Você dá uma saidinha de vez em quando, a gente precisa passar perto das pessoas. E hoje nós temos um método muito mais fácil. Nós temos um celular na nossa mão, que dá para fazer vídeo, dá para fazer chamada de áudio, dá para mandar áudio, dá para ligar, dá para mandar WhatsApp. Tem um meio mundo de comunicação. Então hoje você pode estar perto das pessoas. Você pode ligar para algumas pessoas que você conhece e ver as necessidades delas. Você pode fazer isso. Há um monte de gente precisando. Há um monte de gente precisando, mas não só de cesta básica. Tem gente trancada dentro de casa com medo. Você como crente em Cristo Jesus, servo fiel, aquele que está batalhando firme aí, que crê nas promessas, pega o telefone, dá uma ligadinha, abençoa a vida da pessoa, encoraja ela, lê um texto para ela, ora com ela. Seja, meu irmão, nessa crise, um agente de Deus. Não fica enfunado dentro da sua casa assistindo Netflix o dia inteiro, não.
Faça algo em benefício do reino. Deus está precisando de gente como eu e você. Nessa crise é hora da igreja ser uma igreja evangelizadora. Ainda que a gente não possa sair nas praças para pregar o evangelho, mas você tem maneiras de fazer isso. De evangelizar, de ligar para as pessoas, de entrar em contato, de bater papo, de dizer para elas que é um Deus no céu que está cuidando. Faça isso. Passe perto. Faça igual o homem aqui, o bom samaritano. Ele não passa longe, ele passa perto. Ele não tem medo de se contaminar. Ele não tem medo de tocar no cadáver. Pelo contrário, ele olha para aquele homem que, embora pareça um cadáver, mas ele ainda crê e tem esperança e que ele tenha vida. Não olhe para as pessoas como se elas já tivessem morrido. Não olhe para as situações como se já não tivesse mais esperança. Olhe para as situações e veja esperança. Esperança. Domingo passado eu fui levar uma cesta para uma senhora. Estava precisando. Eu e a Naná fomos lá na casa dela, ali atrás do Vitória. E chegamos lá, a informação chegou no sábado à noite. Uma moça do posto de saúde deu a orientação que essa família estava passando necessidade. Aí domingo de manhã nós compramos algumas coisas e fomos lá levar para aquela família. Só para você ter uma noção da necessidade. Ela tem filhos pequenos, tem neto. Ela que sustenta a casa. Ela sofreu um acidente há algum tempo, um acidente de carro. Teve um problema sério no ombro, teve que operar. Na operação descobriram que ela tem um tumor, que não tem nada a ver com o acidente. Estão investigando agora se o tumor é maligno ou benigno. Ela estava encostada pelo INSS. Por causa da pandemia, como é que chama? Fugiu. A perícia foi desmarcada e com isso cortaram o benefício dela. Então você imagine, uma mulher que sustenta uma família, doente, sem poder trabalhar, sem dinheiro do INSS, e para ajudar, para piorar a situação dela, ela está com dengue e os filhos também. Essa é a situação de uma família que nós vamos visitar. Vamos lá, levamos uma cesta, oramos com ela, falamos um pouquinho de Jesus. Saindo da casa dela, eu vi um senhor, uma muleta, um lado só. Um pé no alto e uma muleta. Aí eu dei uma paradinha. Falei, aí, machucou o pé? Ele falou, pai, machuquei. A Naná brincou ainda. Falei, tá jogando bola? Ele falou, não, foi isso não. Aí nós encostamos e ele começou a contar uma história triste. Ele machucou o pé, inchou, aí deu uma bolha, ele furou, não era bolha, era um nervo. E a situação foi piorando, piorando, piorando. Ele tem um buraco em cima do dedão que dá para você colocar um dedo dentro. Aí descobriram que ele não tinha circulação nas pernas, tiveram que operar as duas pernas. Resumindo, esse homem está lá sem trabalho, porque não pode trabalhar, não tem nem como ele trabalhar. Ele não conseguiu um auxílio do INSS porque ele nunca pagou. Ele tentou e não conseguiu. Quem o ajuda é a esposa, que acho que deve ganhar algum, e a mãe. Uma situação muito difícil. Amanhã de manhã nós vamos levar uma cesta básica para ele. Abençoar a vida dele. Então, olha quanta gente, irmão. Se a gente passar de largo, como sacerdote ou levita, se a gente simplesmente disser para as pessoas, olha, eu vou orar por você, isso não está mudando a vida das pessoas. O que muda a vida das pessoas é a gente chegar perto, a gente encostar nelas, a gente ouvir o que elas têm para dizer, a gente abençoar, seja com uma cesta, seja com uma oração, mas ali junto, não é algo assim, vou orar por você. A gente sempre fala, nós sempre pregamos para você que você precisa ser espiritual. Isso é muito bom. Mas não espiritualize tudo. Boa parte da nossa vida não é feita com ações. Se alguém quer espiritual, era o próprio Jesus. Mas Jesus tinha ação. A Bíblia diz que ele olhava para a multidão e ele não dizia, vou orar por vocês. A Bíblia diz que ele se compadecia da multidão. Havia compaixão de Jesus para aquele povo. Um povo que não tinha pastor. Um povo perdido. E essa multidão continua até hoje. Aos arredores da nossa casa, ao redor da nossa igreja, ao redor de onde a gente está, a multidão continua aí, sem direção, sem pastor,
Ele está precisando de mim e de você. Está precisando de nós. Então, não passe de largo nas situações. Pare para escutar as pessoas. Veja o que elas têm para dizer. Escute a história delas. E com certeza Deus vai te dar uma oportunidade, vai criar uma oportunidade para você abençoar as vidas. E sabe, meu irmão, vou dizer uma coisa para você. Lá na frente, essas pessoas vão lembrar de você. Vão lembrar que elas ouviram Jesus de você. Vão lembrar que naquele dia você passou e se importou com a vida delas. Alguém parou para ouvir. Alguém parou para escutar uma história triste. Uma história triste, que a gente não gosta de história triste, a gente gosta de história com um final feliz. Mas hoje em dia, as histórias são tristes. E nós precisamos parar para ouvir essas histórias tristes e mostrar para elas que elas podem ter um final feliz com Jesus. Esse homem não passa de largo, pelo contrário, ele diz aqui que ele passou perto e foi lá, mexeu com aquele homem, viu que ele estava vivo, e é uma palavra aqui, e a Bíblia diz, e ela mostra que o bom samaritano é a figura de Jesus. Jesus é conhecido também como bom samaritano. E a palavra aqui, quando Jesus vê aquele homem, é compadeceu-se. Jesus teve compaixão daquele homem. Aquele homem estava caído, ele não tinha como fazer nada, ele não podia se autossocorrer. E o bom samaritano passa, olha e se compadece. Se compadecer é vou bem na ferida para você. Imagine esse homem aqui que você não conhece. Agora pense um pouquinho. Você já imaginou se esse homem fosse o seu marido? O seu filho? A sua filha? A sua esposa? Aí seria muito importante, né? Por isso que Jesus falou que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Compadecer significa se colocar na mesma situação da pessoa. É mais ou menos assim que eu tenho que pensar no próximo, irmão. Quando eu ver uma família passando necessidade, eu posso dizer, puxa, poderia ser a minha família. Aquelas crianças que estão sem comer, poderiam ser os meus filhos. Isso é compadecer-se. É tentar se colocar no lugar das pessoas. A Bíblia diz que o homem se compadece, se chega perto, pega ali o que ele tem, alguns panos, e põe sobre as feridas, pega ali o azeite, é isso que ele fez, aplicando-lhe óleo e vinho, o azeite e vinho, coloca ali, faz um pré, né, arruma os ferimentos ali, um curativo meio breve ali, com o que ele tinha em mãos, e não larga lá. O interessante é isso. Ele não faz um curativo e diz, olha, o que eu podia fazer por você é um curativo e estou indo embora. Às vezes nós fazemos isso, um breve curativo. Às vezes a gente acha, pegando 1 quilo de feijão e doando, já fiz, está ótimo, maravilha. Deus já se agradou. Vou dizer para você que não fez nada. 1 quilo de feijão não muda a vida de ninguém. Precisa mais que isso. Precisa mais. Simplesmente, não é simplesmente dar uma cesta básica ou daí se perder o contato e está resolvido o problema. Não está, não. Está resolvido o problema de 10 dias, de 15 dias. Toda vez que nós vamos entregar uma cesta básica para alguém, ou ajudar alguém que está numa situação difícil, a primeira coisa que a gente diz é o seguinte, olha, está aqui o alimento que você está precisando para hoje. Mas esse alimento não é o suficiente para a sua vida. Você precisa mais que isso, você precisa de Jesus, você precisa do doador da vida. Esse alimento vai resolver o teu problema por alguns dias, mas não vai resolver o teu problema eterno. Não adianta, irmão, fazer um curativo, não adianta botar um band-aid no negócio. Precisa ser tratado. A Bíblia diz que o homem faz o que ele tem que fazer de imediato, que o imediato é um curativo. Mas ele pega aquele homem e põe em cima do seu animal, da sua cavalgadura ali, e leva até um lugar onde esse homem possa ser mais bem tratado. Onde não só os curativos que ele fez, mas esse curativo precisa ser trocado diariamente. Onde esse homem ia ser alimentado. Onde esse homem ia ter os seus cuidados necessários. Ele leva até uma hospedaria, uma estalagem. E chega lá, a Bíblia diz que ele não simplesmente abandona esse homem, mas ele cuida do homem. Ele cuida. Pastor, mas é função pastoral fazer isso. Não, senhor, não é função sua. É função sua. Não é só pastoral, não. A igreja larga essas coisas nas costas dos pastores. O pastor tem que levar a cesta básica, o pastor que tem que correr atrás. Não, irmão, função minha e sua.
Em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia diz que os pastores têm que fazer isso. Isso é cuidar da igreja. E você é igreja. Então está na hora de você, em nome de Jesus, meu irmão, se envolver. Pastor, eu não posso doar. Mas você pode colaborar. Você pode ir comigo levar a cesta básica. Você pode me ligar, pastor, quando é que o senhor vai? Tamo junto aí, vamos embora nesse negócio aí. Vamos fazer. Pastor, descobri que tem uma família precisando de ajuda. O senhor pode ir lá comigo? Né? Se envolva. Ou você acha que só o pastor tem que fazer isso? Só o pastor tem que pedir, só o pastor tem que arrecadar, só o pastor tem que distribuir, só o pastor tem que orar pelas vidas. Para com isso, meu irmão. Você é membro dessa igreja. Você é um crente em Cristo Jesus. Você é igreja. Igreja é isso. Então, tire o fardo das costas de um, irmão, e ajuda a levar os fardos aí. Estou sendo duro? Não estou não. Estou falando algo sério. Você precisa se envolver mais. Você precisa se envolver mais no reino de Deus. Está muito confortável para você, irmão, sentar e ouvir a palavra. Está muito confortável. Antes estava muito confortável, ser na igreja uma vez por semana. Que essa pandemia, uma das coisas que ela nos ensina, meu irmão, é que você precisa sair dessa cadeira. Você precisa sair desse marasmo. Você precisa sair dessa vidinha fechada que você tem aí e se envolver no reino de Deus e se tornar um crente atuante. Quem sabe o coronavírus veio para isso. Para mudar um pouco a sua vida. Tirar você desse conforto que você está. Tá? Talvez você esteja indo confortável, tranquilo. Né? A sua situação está boa, está tudo correndo muito bem para você, está tudo tranquilo. Que bom, graças a Deus por isso. Mas está na hora de, como igreja, você sair daí e se envolver. E se envolver, meu irmão, não é dar um quilinho, não. Se envolver é mais que isso. Se envolver é se envolver com pessoas. Então fica aí um recado para você. Diz o homem aqui que ele leva para a hospedaria, trata dele. Cuida dele. Fica ali com ele. Talvez passe a noite com ele. Talvez o homem delirando. Talvez o homem, não sei. Mas o homem passou lá. Ele ficou lá a noite toda com ele. No dia seguinte ele precisava seguir viagem. E ele não abandona. A Bíblia diz que ele chama o hospedeiro. Tira lá 2 denários. Um dinheiro até razoável na época. Entrega ao hospedeiro dizendo, olha, cuida deste homem para mim. Cuida para mim. Tem mais. Se ele precisar de qualquer outra coisa, se ele precisar de mais remédio, você pode dar para ele. Se ele precisar ficar aqui além de uma semana, precisar ficar 3 semanas, você cuida dele. Tudo que ele precisar, eu pago na volta. Tudo que esse homem precisar, eu pago na volta. Cuida desse homem e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. Você sabe quem que falou isso, meu irmão? Palavras de Jesus. Quando ele disse que eu devo dar um copo de água, eu devo dar comida, eu devo abençoar pessoas, ele está dizendo, ó, faça isso. Põe na minha conta, porque quando eu voltar, eu te pago. Jesus não vai ficar devendo nada para você e nem para mim. Toda vez que eu ajudar alguém, toda vez que eu estender a mão, toda vez que eu tirar um pouco do que é meu e distribuir, ou repartir o que eu tenho, não, Jesus não vai ficar me devendo. Jesus nunca ficou devendo nada para ninguém. E não vai ser agora que ele vai ficar devendo para nós. Eu e você hoje talvez sejamos os hospedeiros. Recebendo pessoas, cuidando delas, até a volta de Jesus. A pergunta aqui que Jesus faz agora é, qual desses 3 te parece ter sido o próximo desse homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu o intérprete da lei. O que usou de misericórdia. O que usou de misericórdia. E Jesus responde, vai e faz o que ele fez. Haja como ele agiu. Você quer saber quem é o teu próximo, meu irmão? O teu próximo é todo aquele que Deus colocar no teu caminho. Eu falei de 4 homens. O homem caído, quase morto, o levita, o sacerdote e o bom samaritano. Quem é você nesses 4 homens? Quem é você hoje nessa situação? Ah, pastor, o sacerdote, não sei, o levita talvez, queria ser o bom samaritano, talvez você seja o próximo, talvez você seja o homem caído. Talvez você está precisando de ajuda hoje. Não, pastor, não estou. Hoje eu gostaria de ser o bom samaritano. Ótimo, mas quem sabe amanhã você pode ser o homem caído. Quem sabe amanhã é o dia de você receber ajuda. Quem é você nesses 4? Pensa um pouquinho.
Deixa Deus encher o teu coração com essa palavra. Deixa Deus tirar os muros do teu coração. Porque às vezes a gente se fecha. Paredes, muros. Preciso cuidar da minha família, preciso ver o meu lado agora. Irmão, agora é hora de ver quem é quem. Por isso que eu disse, o coronavírus veio para revelar sentimentos que até então estavam meio escondidos. Revelar quem é quem. O coronavírus veio para mostrar realmente quem são os generosos e quem são os egoístas. E eu espero que nós, como crentes, sejamos revelados como os generosos e não como os egoístas. Porque até agora, a gente tem visto por aí pouca manifestação dos pastores que estavam na mídia, os grandão da mídia. Quase não se ouve falar deles. Parece que eles sumiram, desapareceram. E eu não gostaria que a igreja sumisse nessa hora, que a igreja desaparecesse. Mas eu queria que a igreja nessa hora fosse vista. Que o mundo possa olhar e dizer, olha, nós estamos vendo a igreja aqui. A igreja esteve conosco no meio da pandemia. A igreja esteve conosco. Não tirando o mérito daqueles que estão fazendo live para ganhar dinheiro aí, os artistas, que estão falando bastante deles, mas que a igreja fosse vista. Que as pessoas não falassem somente do Gustavo Lima e do cara que fez a live e ganhou não sei quanto para ajudar não sei quem. Mas que as pessoas do meu bairro, do seu bairro, os nossos vizinhos, da nossa região, pudessem saber, olha, a Igreja dos Nazarenos esteve conosco aqui, no meio da pandemia. Ela esteve conosco. E quando a epidemia passar, elas vão se lembrar de que a igreja esteve lá. Elas vão querer conhecer a igreja. Elas vão querer conhecer o Jesus dessa igreja. Quem é o teu próximo? Eu deixo essa pergunta para você. Quem é o teu próximo? Feche seus olhos, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, há uma palavra, Deus do Senhor, para a nossa vida hoje. Uma pergunta que fica, quem é o meu próximo? Senhor, nós como igreja do Senhor, às vezes esquecemos, Deus, de viver como o Senhor viveu. Às vezes nos prendemos aí no nosso jeito de cultuar. Às vezes nos prendemos, Deus, nas nossas agendas da igreja. Fazemos culto disso, culto daquilo, encontro disso, encontro daquilo. E esquecemos, Deus, o verdadeiro propósito da tua igreja, que é fazer discípulos à semelhança do Senhor. E às vezes fazer discípulo, Deus, não é só pregar o evangelho. Há 1000 maneiras de pregar o evangelho, Deus. E uma delas é fazendo como esse homem fez. Não passando de largo, mas passando de perto. Uma das maneiras de pregar o evangelho, Deus, é demonstrando amor. Não um amor de palavras, mas um amor de atitude. Às vezes a igreja fica preocupada, Deus, de tirar o irmão, a irmã fica preocupada de tirar o que tem para dividir. Puxa, o Senhor tirou a própria vida. O Senhor deu a sua própria vida. Não só o que tinha, mas deu a própria vida em amor e resgate a nós. Semana passada falamos do Senhor ressurreto, que Jesus ressuscitou, e que alegria é ver o Senhor ressurreto, que alegria da igreja. Mas o Senhor ressuscitou. Foi porque o Senhor morreu. E o Senhor morreu porque o Senhor deu a vida por nós. E nós ficamos, Deus, pensando e decidindo e fazendo planos e tentando ver o que é que nós podemos tirar daquele nosso armário, ou tirar da nossa vida, ou... Está na hora, Deus, da igreja acordar. Da igreja ser igreja. A igreja demonstrar ao mundo aquilo que ela veio fazer nesse mundo, que é amar esse mundo. Amar as pessoas. O Senhor disse uma vez que nós seríamos conhecidos como seus discípulos se nós tivéssemos amor um para com os outros. Essa era a marca dos discípulos.
era ter amor uns para com os outros. E esse amor não é só dentro da igreja, é principalmente fora da igreja. Se houvesse amor, essa é a marca registrada de um cristão, o amor. Hoje os homens trocaram. A marca registrada hoje de um cristão é uma Bíblia, né? Ou é um terno, ou é qualquer outra coisa. Mas a marca registrada, aquilo que nos diferencia do mundo, aquilo que nos faz realmente ser reconhecidos como discípulos de Jesus, é o amor. Então nos ajude, Deus, nessa palavra, nos ajude que Teu Espírito possa ter falado ao nosso coração e enchido o nosso coração, mas que isso, Deus, não fique só com o coração cheio. Que isso transborde pelas mãos, pelos pés, né? Que transborde, porque se ficar só no coração não vai resolver nada, não vai mudar nada. O que precisa, Deus, essa palavra encher o coração e a mente e ela virar atitude. Que eu e meu irmão e minha irmã possa separar em meia dúzia de pessoas e ligar e ver como é que eles estão. Possamos nessa hora ser canal de bênção para vidas. Não só os crentes da nossa igreja, que precisam receber ligações também, mas principalmente os de fora. Pessoas que estão tremendo de medo. Pessoas que estão desesperadas. Que nós possamos também ver famílias que estão precisando e tentar ajudar. Nós possamos dividir um pouco do que nós temos. Que isso se transforme em ação. E outras 1000 ideias, Deus, que o Senhor vai colocar no coração dos nossos irmãos. Não precisa ser só o que eu falei, mas o Senhor com certeza vai dar ideias, várias ideias para as pessoas fazerem. Porque o Senhor é um Deus que tem grandes ideias. Mas a principal nessa noite, Deus, eu quero que Teu Espírito mova. Peço que Teu Espírito mova os corações para que os corações estejam dispostos a fazer algo no meio dessa crise, no meio dessa desgraça toda que está acontecendo. Que a igreja, Deus, possa aparecer como um farol. As pessoas possam olhar e falar, opa, existe uma igreja, existe um povo que está preocupado. Existe um povo que está fazendo algo. E está fazendo algo sem interesse. Em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus, o Senhor transforme, Deus, essa tristeza toda em alegria para alguns. Que o Senhor transforme, Deus, esse sofrimento todo em crescimento para a Tua igreja. Que o Senhor transforme, Deus, tudo isso, toda essa coisa ruim que está acontecendo em algo bom. Porque a Tua palavra diz que tudo coopera para o bem daquele que Te ama. E que essa palavra do Senhor possa ser hoje, Deus, ser transformada em atitudes. Em nome de Jesus. Você não precisa fazer só o que eu falei. Ore a Deus. Diga, Senhor, eu quero fazer algo. Quero fazer algo exponencial, algo diferente. Dá uma ideia. Seja criativo, irmão. Deus pode te usar. Deus pode usar o que você tem. Deus pode usar o que você é. No meio onde você está. Né? Faça... floresça onde você está plantado. Floresça aí onde você está plantado. Seja um manancial de bênção onde você está plantado. Deixe Deus te usar. Mas toma uma posição, toma uma atitude. Se você ficar esperando o pastor fazer, ele vai fazer. Só que o galardão vai vir para ele, não para você. Faça você. Deus está procurando você hoje. O pastor já tem a parte dele. Ele já está fazendo o que tem que fazer. Deus está procurando você para fazer algo. Essa palavra é para isso. Para você despertar, para você sair da mesmice, para você tomar uma posição e você abençoar vidas. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a Tua igreja nessa hora com toda a sorte de bênçãos. Pedindo, Pai, em nome de Jesus, que cada membro dessa igreja, cada irmão, cada um que está ouvindo essa mensagem, possa, Pai, em nome de Jesus, ser uma bênção nas Tuas mãos, um instrumento, Deus, de transformação de vida nas Tuas mãos, Pai. Que o amor de Deus, o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão santa do Espírito Santo esteja sobre a tua vida. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.